Algumas vozes são incentivadas a falar, a ganhar espaço, são encorajadas a pôr as suas ideias no mundo. Já algumas outras vozes são reprimidas, ensinadas a não questionar ou até mesmo silenciadas para não incomodar. Há quem acredite que ter voz é poder ter alcance, potência, poder pertencer, ser correnteza, maremoto, oceano. E aí, por onde anda a sua voz, hein? Qual tem sido o tamanho dela? Eu sou o Jonan e esse aqui é o Erguida Cast, um espaço para a gente conversar sobre criação, sobre presença, sobre permanência, sobre sei lá, o que nos dá na telha. Hoje eu tô com um convidado assim que eu tava ansiosíssima para trazer para vocês. Ele que é artista da palavra, artista da cena, dramaturgo, escritor. Meu Deus, gente, o currículo dele é babadeiro, mas eu quero que ele mesmo fale um pouco pra gente ao longo da nossa conversa. Com vocês, recebo com muito carinho Daniel Veiga. E... Ê! Finalmente, né, amigo? Finalmente. Ó, para começar, a gente tem uma pergunta disparadora aqui. Aham. Daniel, pra você, o que que é erguer a voz? Eita, começou. A gente começa assim. Começamos bem, né? Então, primeiro, salve, Jonan, salve pessoal aí de casa. Estou muito feliz de estar aqui. Erguer a voz, para mim, erguer a voz, no momento, é um exercício de luta constante, assim. É Uhum. um exercício muito árduo, de luta, de resiliência, às vezes, de dor, mas também de vitória. Mas eu acho que também é necessário nesse momento, assim. E Dani, a gente aqui gosta de saber a origem das coisas. Aham. Eu sou aquela pessoa curiosa É, com Mercúrio em Sagitário. é. Gosto de uma fofoca, É. Quem não mas gosta? quem não gosta, né? E eu queria saber da origem, da sua história. É. Eu quero saber um pouco da sua infância. Como foi a sua infância? Onde você nasceu? Quais são as memórias que você tem desse lugar? E o que chegou primeiro na tua vida? A escrita, a literatura ou a atuação, o teatro? Eu tive uma infância bem normativa, digamos assim. Uhum, Eu sou filho de uma costureira com metalúrgico, uhum. aqui da Zona Norte de São Paulo. Eu sou do Jardim Tremembé, na região ali do Tucuruvi, Vila Nova Mazei. Eh, e eu tive uma infância com uma irmã mais nova, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Beijo, Ju. Ju, parabéns, Ju! Feliz aniversário! E aí a gente teve uma infância que foi bem assim, de brincar na rua, de brincar com ela. Meus pais saíam para trabalhar, então a gente ficava com a minha avó paterna, que morava com a gente. Então a gente também às vezes tinha um lado um pouco mais, uma disciplina um pouco mais dura, que de alguma forma moldou um pouco da minha disciplina hoje para o trabalho mesmo, né? E aí era esse casal de filhos, É isso, você e ela. exatamente. Uhum, Sempre nós dois, eu 3 anos mais velho que ela. uhum. E a gente fazia essas coisas que as crianças dos anos 80 faziam. Eu sou de 81, ela é de 84, e que era brincar na rua, era uma época sem internet, uma Ah, época sem. uma época analógica. Analógica. E também tinha uma coisa muito interessante que hoje parece que o acesso está um pouco mais democratizado. Então, antigamente, quem era pobre, Uhum, entendeu? Então, uhum, não tinha essa de você ter acesso a certos brinquedos que hoje mesmo uma criança pobre pode ter, né? uhum. Depender, né, enfim, de onde estiver, Do contexto do ali, né? contexto de onde a criança estiver. Eu vejo isso pelos filhos dos meus primos hoje que são de periferia, que têm Uhum, muito acesso, né? uhum. Naquela época não tinha. Então, a criatividade, ela corria solta. Era a melhor amiga de Era a vocês, melhor né? amiga. E a gente tinha uma coisa que era assim, a gente foi muito criado perto da família do meu pai, né? Então era o meu Hum, pai, as duas irmãs deles e os filhos delas, meus primos paternos. uhum. Então toda festa, final de ano, principalmente, a gente se reunia em casa, porque nós éramos os únicos que moravam numa casa própria com quintalzão. Sim. Então a gente fazia as festas e as brincadeiras lá. E a gente gostava dessas brincadeiras criativas, né? Eu lembro que a Uhum. gente tinha uma brincadeira que Hã. era de imitar novela. Ai, que Então a tudo! gente botava num saquinho a cena, e aí Uhum. a gente tinha que tirar essa cena, Sortear. sortear a cena e imitar uma cena daquela novela. Que tudo! Me fala, uma novela que vocês imitavam muito. Cara, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que isso foi bem na época. Esse eu acho que essa já era no começo dos anos 90. Porque eu Uhum. lembro de uma vez que meu primo pegou, por exemplo, um personagem que o Fábio Assunção fazia. Tudo. Sabe? Eu achava engraçado, assim. E aí,
Aí, para aproveitar e responder outra pergunta, a Uhum. minha primeira formação foi a telenovela. Eu falo isso para Uhum. todo mundo. Uhum. A minha primeira formação artística foi a telenovela. Eu assistia a novela e eu falava assim: ah, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. Uau, você se imaginava fazendo? Me imaginava, só que às vezes eu ainda não tinha muita certeza de como eu me via. Se eu me Uhum. via como ator, se eu me via Uhum. como alguém que escrevia, Uhum. mas eu me via fazendo aquilo de alguma forma. Tudo. Entende? Uhum. Então eu gostava de como as histórias avançavam. Quando eu era saindo, entrando na adolescência, eu tenho esse melhor amigo, que é o Uhum. Nath, o Natan. Nath. Hum. E isso, que ele é meu amigo até hoje. A gente é amigo há mais de 35 anos. Gente, que tudo! Exato. Olha, mais longevo que muitos casamentos, né? É É um um casamento. casamento, né? E aí a gente fazia assim, a gente usava os nossos finais de semana para gravar os nossos filmes. A gente tinha uma Hum. companhia de cinema Eu amo, amigo! chamada Wave Company de We Are Friends. Olha isso, Hum. super americanizado. Ele cinéfilo, eu também, ele mais ainda. E pra quem não entende inglês, o que que significava, Nós amigo? somos amigos. Eu amo! E somos. E aí a gente fazia o quê? A gente escrevia as nossas próprias histórias, os Uhum. nossos próprios filmes, e a gente gravava no quintal da tia dele. Mas vocês gravavam com cassete, película? Era uma câmera VHS gigantesca, que a Hum, fita era VHS, só que assim, olha a evolução da nossa produtora. eu amo. Primeiro a gente não tinha nada, a gente só tinha o Uhum. desejo. E aí a tia e a mãe do Nath, elas sempre foram da Associação de Pais e Mestres de Escola, e estava sempre perto da escola. A gente Uhum. estudou na mesma escola a vida inteira, assim, prézinho até o terceiro ano do que a gente chamava de segundo grau, né? Que agora é Uhum. ensino médio. E aí tinha essa professora de educação física, Cecília, que tinha uma câmera, e aí elas falavam com a Cecília, a tia mãe dele, para Cecília ir até o final de semana lá gravar pra gente. Ah, que tudo! Então É, ela era era cinegrafista. cinegrafista. Ah. Só que assim, a gente não pode ficar alugando a professora, entende? E aí, eu não lembro em que ano foi que a mãe do Nath deu pra ele uma câmera, aí eu acho que é DV8, se não me engano, né? Uhum. Que já era uma fita menorzinha, e aí ele mesmo gravava. E o Nath sempre foi muito criativo pra essas coisas. Que Ele tudo. que editava, ele editava com 2 videocassetes os filmes. Gente, E aí, às vezes, ele queria um filtro, porque a gente era viciado em filme de época. amo. Aí ele colocava tipo um plástico na frente da lente para deixar um pouco mais leitosa a Criando um imagem, filtro criando um ali. filtro, todo um Gente! pensamento da fotografia, no figurino. Ele meio que fazia quase tudo, assim. E amigo, isso é tudo intuitivamente? Intuitivamente, a gente não fazia Uau! nada, a gente era muito novo, assim. Uhum. E aí a gente começou a fazer, assim. E não tinha ninguém na família que era das artes, que era do cinema. Ninguém, Uau! nunca, nem na dele nem na minha. Nós somos Uau! os primeiros. Hoje ele trabalha com museologia, Sim. arqueologia, é uma outra coisa, mas ele tá sempre comigo, assim. Todos os Uhum. meus projetos ele tá junto. E eu também, filho de Uhum. metalúrgico com costureira, a gente não ia, pra você ter uma ideia, a gente não ia pra teatro. Uau, A gente porque não ia era inacessível. inacessível, a gente não ia pra cinema, a gente não, minha mãe, eu não ganhava livro. Os livros que eu lia eram das bibliotecas da escola, do bairro, entende? Caramba. Porque eles não tinham essa noção da Uhum. cultura. Sim. Por isso que eu acredito um pouco em talento, sabe? Uhum, Porque, enfim, uhum. e a gente fazia. E aí, com 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, 29 de julho de 1996, em vez de eu estar fazendo o meu baile de debutantes, eu estava com a bunda sentado na biblioteca fazendo a inscrição do grupo de teatro da escola. A gente fundou, eu e ele, um grupo de teatro na escola. Uau, vocês fundaram. Nós fundamos porque a gente queria, porque a gente viu que a questão do cinema, ela ficava só na nossa bolha, era Sim. só pra gente assistir. E a Uhum. gente queria fazer isso de verdade, pra ter um Até público. porque não tinha possibilidade de distribuição naquela Não, época, né? imagina. Nem fazia Não ideia tinha disso. internet, imagina. Não tinha internet. Caramba, amigo, O, que tudo. o computador servia para pacote Office, Windows, Nossa. Word, Excel e Access. Esses eram os Aquela tela computadores. verde, né? É. A gente pegou a migração da tela verde, que era MS-DOS, para o Windows 95, Uau, sabe? amigo. Era outra loucura, assim. E aí a gente não tinha, a gente falou, a gente quer fazer isso de verdade? Quer, vamos fazer então esse grupo de teatro na escola que a gente pelo menos vai ter público, né? Uhum, E aí aí que eu comecei a escrever, porque de verdade, porque eu já escrevia de brincadeira. Na uhum. quarta série eu escrevia já. Aí a gente fez um esquema do tipo, eu escrevia, ele dirigia, eu atuava.
A gente fez com os amigos da própria escola, né? As pessoas que queriam se inscrever, na verdade. Tinha gente que virou amigo depois disso. E aí a gente ficou lá uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, dois, fazendo teatro. E amigo, essa intervenção, né, de começar a fazer esse grupo de teatro, vocês tiveram inspiração em alguém? Como que, porque você falou que não tinha acesso ao teatro naquela época, Não, vocês só produziam o conteúdo de vocês ali audiovisual. Da exato. onde surgiu essa ideia de fazer teatro? Quem inspirou vocês? Quem ajudou? Então, a ideia saiu por causa disso, porque a gente entendeu que fazer cinema não Uhum, dava, porque a gente, na verdade, era uma brincadeira. A gente começou a ficar um pouco mais velho, a gente ficou um pouco mais maduro, a gente entendeu que aquilo era meio que uma brincadeira. uhum. Por mais que a gente tivesse muito amor e investisse tempo naquilo, Que depois virou uma profissão. que depois era uma profissão. E aí eu não lembro como a gente teve essa ideia, mas eu lembro dessa sensação em mim de, mas eu quero fazer isso de verdade, para um público mesmo, sabe? Uhum. E aí o teatro é mais acessível. Uau, entendi. E quem nos inspirou, olha lá, de novo, foi a televisão, porque a gente era muito inspirado. A gente começou a fazer. Eu lembro que a gente fez uma peça do Hamilton Saraiva, chamado. Era uma trilogia do sexo em estilo tchecoviano. Que eu nem lembro, porque a gente tinha uma biblioteca que só a gente ficava na biblioteca. E Aham. tinha uma parte muito pequena de teatro nessa biblioteca. Uhum. A gente literalmente ficava ajudando a tombar livro, a Sandra, bibliotecária, na hora do intervalo. A gente era muito nerd, a gente ficava com ela na biblioteca. Uhum. E aí a gente viu que tinha umas peças lá. Só que aconteceu um fenômeno nos anos 90, que foi, no Fantástico, criou-se um quadro chamado A Vida Como Ela É. Total, inspirado em Nelson Crônicas Rodrigues. do Nelson Rodrigues. Tanto que eu Total, falo que o meu primeiro dramaturgo da vida é o Nelson. total. Com Faz todas, sentido. entendendo todo o contexto, entendendo onde ele Uhum, tem problemas, mas eu não posso dizer porque o Nelson foi um dos meus formadores. uhum, E aí a gente meio que fazia as nossas versões do Nelson, assim, sabe? uhum, E aí era muito, muito divertido, assim. Aí quando a gente começou, mas a gente era assim, a gente não tinha um teatro, a gente tinha uhum. um anfiteatro, não tinha iluminação. A gente no começo ainda tinha aquela ideia de que tinha que fechar a cortina para mudar cenário. Eu amo. Era tudo Era o autodidata. blackout de vocês, né? Jonah, era autodidata. A gente aprendeu sozinho. E Tudo. aí a gente foi amadurecendo e a gente foi melhorando também. Aí a Aham, gente foi entendendo, não, pera, vamos fazer isso mais sério. aham. E aí, quando a gente saiu da escola, eu fui fazer até um cursinho na Poli, na época eu estudava dentro da USP, no cursinho da Poli. E aí, lá foi que eu conheci o pessoal do CAC. E Hum. qual foi a primeira peça que eu assisti lá? Álbum de família Do Nelson do Nelson Rodrigues. Rodrigues. Tudo se interconectando, né, Exato. Dani? E aí eu falei, e nessa época eu lembro que o pessoal me chamava de cine, porque eu queria fazer cinema. E Uau. não rolou, porque, enfim, não dava pra fazer cinema em 2000, quando você é uma pessoa preta, Numa faculdade integral, né? Período integral, da né? zona norte de São Paulo. Na época, até pra chegar lá, eu levava às vezes 2 horas e meia pra chegar lá. Não tinha bandejão. Não tinha, até tinha, Tinha. mas tanto que depois o Nath entrou em letras lá. E eu até Hum, frequentava o Bandejão e o CRUSP por causa dele. total. Mas não, para mim não dava, eu tinha que trabalhar, entendeu? E Aham. foi aí que o teatro me abraçou. Uhum, Porque eu falei assim, bom, se não vai dar pra fazer cinema, então eu vou pro teatro. E aí eu fui uhum, pro Macunaíma, e uhum. aí eu comecei, mas sempre assim, brincando de fazer teatro. Aí foi acontecendo, de maneira amadora, né? E quando que se tornou um ofício, amigo? Quando você olhou e entendeu, tá, até aqui eu estava experimentando, eu estava É, brincando, era um lugar ali de ludicidade, sim. de criação, de criatividade. Quando você entendeu que poderia ser um ofício, uma profissão, onde você poderia viver disso e Uhum. de forma digna, sabe? É. Recebendo salário. Quando que foi essa transição? Na verdade, assim, eu nunca tive isso na minha cabeça. O que aconteceu foi uma loucura que foi assim. Eu sempre tive grupo de teatro ou participava de oficinas, workshops ao longo dos anos 2000. Uhum, Aí eu comecei em 2008 a estudar de fato como ator, né? Eu entrei numa escola, tudo, e aí eu me formei e montei um grupo. E aí aconteceu uma coisa interessante que por volta de 2012, mais ou menos, a gente encontrou um espaço na Zona Norte, lá na Alfredo Pujol, em Santana, que o cara cedia. A gente fazia uma espécie de uma permuta, assim. A, uhum, a ideia era meio que a gente levava um grupo, perdão, levava um público, e a gente conseguia fazer as nossas peças. Nisso eu já estava um pouco mais amadurecido, né? E eu comecei a dirigir de fato.
E aí a gente ficou uns 3 anos fazendo peça lá, a gente conseguia levar público, foi quando eu comecei a fazer era um amador mais profissional, Hum. digamos assim, E né. essas peças eram adaptações ou você já Não, aí eram escrevia as geralmente eram os meus textos. seus textos Ou já? eu adaptava, por exemplo, a gente fez Orfeu e Julieta, em que eu Que adaptei. tudo! Eu adaptei o Orfeu da Conceição com Romeu e Julieta. Aí eu já estava um pouco mais azeitado, porque eu já tinha uma formação de ator e tudo mais. Só que ainda era assim, eu trabalhava como supervisão de atendimento de call center, eh, e eu fazia teatro à noite e final de semana, que é o famoso empurrar com a barriga. Uhum. E aí começou a me dar uma angústia, em 2014, eu falei assim: "Eu me dei um ultimato", de 2013 para 2014, porque aí as peças começaram a gente começou a ter público, a ser visto nesse espaço. Uhum. E É, criar uma e reputação também criar uma enquanto grupo, né? reputação, exato. Aí eu falei assim: "Bom, das duas uma, ou eu vou largar a arte, vou fazer aqui uma faculdade de administração e vou me jogar no corporativo, ou eu vou largar isso e vou fazer só arte". E aconteceu uma coisa muito louca, porque eu tinha uma supervisora, eu já estava há 5 anos nessa empresa. Uau. Hoje em dia isso é incabível, mas naquela época você ainda conseguia minimamente negociar a sua saída. Hum. E a minha supervisora, ela assistia as minhas peças. Ela gostava de teatro, ela ia ver as peças. Nossa. Então ela sabia que era, né, que isso era uma realidade pra mim. E aí a gente meio que negociou, ela me mandou embora. Ai, nossa, Isso hoje é impossível. É, hoje é impossível, mas que incrível, Me amigo. mandou embora. E aí com o dinheiro que eu saí, que eu, né, eu fui montar minha primeira peça, Uau, que qual foi? que eu não deveria fazer isso. Não, nunca apliquem o seu dinheiro nas suas produções Ai, teatrais. vamos falar sobre isso. Por que não, amigo? Porque Qual era o você nome dessa perde. peça? Foi a minha primeira dramaturgia profissional chamada Da Mais Bela que Tive. Uhum. Era uma peça sáfica, porque eu Uhum. era sapatão nessa época. Amo. E isso era uma peça sáfica que se passava dentro de uma noite num contexto de ditadura militar. Porque eu Uau. já gostava de trabalhar fundos históricos, né? Sempre gostei. E era uma história de duas mulheres que, basicamente, era uma mais velha e uma mais jovem, que elas eram de um grupo de guerrilha, em que vai haver uma ação de expropriação no dia seguinte, e a mais jovem quer ir, a mais velha não quer que ela vá. E aí elas têm vários embates só nessa coisa do vai, não vai, o que é luta armada, o que é lutar Uhum. por pessoas que não sabem que você existe Total. e tudo mais. E aí a gente levou para o Teatro Augusta, finado Teatro Augusta, com esse dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu entrei na SP Escola de Teatro, que foi onde tudo mudou. Uau. E você entrou lá como para fazer a formação e para fazer a Isso. formação de dramaturgia ou atuação? De dramaturgia. Eu Uhum. estava na dúvida entre fazer direção ou dramaturgia. No Uhum. último dia, literalmente, no último dia da inscrição, eu falei: eu acho que eu tenho mais chance de dramaturgia. E você é das primeiras turmas, né? Você É, faz parte de uma das primeiras a turmas lá, primeira né? turma que tem a Dione Carlos, até que a gente já vai De falar Unicar, dela, sim. foi 2010, 2011. Eu acho que eu sou da terceira ou quarta Da turma. terceira ou quarta Isso, turma. acho que terceira turma. Bons tempos, né? Bons tempos. E aí foi assim. O que hoje vai fazer 12 anos, né? Em Uhum. 12 anos, menos até, né? 11 anos, porque a gente está no começo de 2026, tudo que não tinha acontecido na minha vida artística aconteceu De uma de uma vez. vez. Nossa, uma Porque aí, é avalanche. uma avalanche, porque aí eu saio, me formo como dramaturgo em 2016, entro no núcleo de dramaturgia da LT, Escola Livre de Teatro de Santo André, como dramaturgo, era até uma orientação da Solange Dias. Uhum. E hoje você é Hoje eu coordenador. sou coordenador Vamos falar sobre isso pedagógico também. dessa escola. Uhum. E aí, em 2018, eu volto para a SP já como orientador de um projeto chamado SP Dramaturgias. Tudo muito rápido, Muito rápido. amigo. E de lá eu começo a virar. Em 2019 eu viro professor. Uhum. Aí, em 2018, eu consigo finalmente atingir o meu objetivo de começar a trabalhar como audiovisual. Primeiro como ator, Uhum. fazendo pontas. 2020, um avalanche. Ganho um Kikito em 2021. A gente vai falar também. Exato, fazer como ator e começa a trabalhar como roteirista profissional em 2021. Perfeito. Amigo, antes da gente avançar, eu queria voltar um pouquinho nessa questão que você disse sobre a dificuldade de investir nos próprios Sim. projetos e como esse desafio de você financiar, né, Uhum, a sua primeira dramaturgia ali de alto escalão, uhum, com o dinheiro que você recebeu ali da sua rescisão e sim. que acabou sendo um investimento que não retornou para você, Uhum, eu queria falar um pouquinho disso, desse sim. processo, né? Porque a gente vive essa batalha Exato. de conseguir captação, né, de recursos para Uhum, fazer os nossos trabalhos, os nossos projetos.
Eu já ouvi muitas entrevistas dos mais velhos, Sim. né, da velha guarda, como Fernanda Montenegro, Uhum. como Paula Altran, que faziam esses Sim. investimentos, esses financiamentos, faziam empréstimos, vendiam casa, vendiam carro, né? Sim. Tá certo que é um outro recorte, é um É. outro tempo histórico também, mas você passou por isso, e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. Por que que você não aconselha mais fazer um investimento como esse, por exemplo, do seu próprio recurso pessoal? Sim. Na verdade, isso foi um conselho que eu recebi de um amigo, e aí depois eu fui entender que estava certo. Hum, Porque você toma prejuízo. hum, Hoje, para mim, o grande problema é a gente está vivendo um sucateamento e uma precarização do trabalho tão grande que nos obriga a estar em várias frentes. E isso não é o certo. hum. Então, hoje eu sou ator, roteirista, dramaturgo, diretor, Iluminador, técnico de som. exatamente, professor e produtor. Da leitura dramática que eu participei, que eu tive a honra de participar de um texto seu, né, Sim. junto com a Gilda É, Nomassi. Você fez tudo, né, amigo? Você estava ali fiz. no som, estava na luz, Exato. escreveu o texto, nos dirigiu, Exato. fez a cenografia, figurino. Exatamente, exatamente. Isso não é certo. Então, no mundo ideal, você pelo menos a produção se separa da criação para que a produção possa justamente fazer os corres, levantar os patrocínios, os editais. Então, é muito cansativo. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou escrevendo, acabei de entregar sob demanda, um curta-metragem, um roteiro de um curta. Uhum. Estou escrevendo o argumento de um longa e tenho que parar para ficar escrevendo edital ou chamadas das instituições públicas ou público-privadas. E Aham. aí, como é que eu faço? No meio de tudo, coordeno uma escola de teatro, dou aula em outras três, Uhum. entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, nesse momento, estou enfrentando uma crise de ansiedade fortíssima. Nossa, precisamos falar sobre isso, saúde mental, né? Exato, porque eu não estou dando conta. Porque tem um lugar também de acúmulo de funções, né? Exato, Porque a gente está vivendo um tempo onde a gente fala muito sobre empreendedorismo e tem sim. gente que traz esse discurso de uma forma muito romantizada, e Hum, a maioria dessas pessoas a gente sabe, né? Privilegiadas, claro, cisgêneros, sim, brancas, classe média, exato. que falam sobre esse lugar como se essa autogestão da nossa própria empresa fosse algo fácil e não, de alguma forma, nos adoecesse, como você está Exato. dizendo. Não é só estar em várias frentes, é acumular funções, Exato. não receber de acordo e proporcional a essas funções. Isso também te sobrecarrega Uhum. e faz com que você não tenha tempo para desenvolver o seu processo criativo, o Perfeito. ócio criativo. Fala Isso pra para gente um mim pouquinho sobre isso. hoje é o que está pegando mais, assim, é eu Uhum. não ter tempo de desenvolver os meus próprios De projetos. criar, né? Que é a sua Exato, matéria-prima, que é o que te exatamente. move. Exatamente. E mesmo a sala de roteiro hoje tá super difícil eu entrar numa sala de roteiro. Eu tô Hum, indo pra acho que 6 meses que eu não tô numa sala de roteiro. Isso é muito caramba. ruim pra mim, entende? Aham. E mesmo os trabalhos que aparecem como ator são trabalhos, assim, muito pequenos. Uhum. E aí eu falo assim, que alguma coisa tá errado nesse sistema, em que um ator que ganha um prêmio grande não Uhum. consegue um personagem decente para fazer, Uhum. entende? Tudo bem, também há uma falta de investimento no trabalho como ator, porque eu tenho que estar em todas as outras frentes. E Sim. eu privilegio, de fato, o meu desenvolvimento como roteirista, porque Que é o que te dá um é o retorno que mais rápido e também é o que me dá financeiro. tesão. Eu amo Uhum. atuar. Eu amo atuar. Eu tô com saudade de atuar. Mas assim, Jonan, assim, se você me falar assim, você tem que escolher hoje, atuar ou escrever roteiro. Eu Uhum. vou escolher a dramaturgia e o roteiro, porque é a minha paixão. Mas eu gosto de atuar também. Uhum. Mas é isso, você não tem tempo. Não tem tempo pra você fazer. E, Entende? e falando sobre a sua atuação, amigo, eu quero falar muito sobre o seu prêmio, sobre o Kikito, mas antes eu queria fazer uma fala que é a questão do seu repertório, da sua trajetória, da qualidade do seu trabalho e dessa dificuldade de uma maior inserção no mercado, sobretudo nas áreas que para você são as que mais predominam e que são as que mais te movem, né? Que você já falou que é sobre a escrita, sobre a atuação. A gente está vivendo um processo de muito sucateamento, como você disse, mas também de retrocessos, né, amigo? Sim, Porque parece que a pauta LGBT, a pauta trans não é mais hype, não exato, é mais interessante se falar. exato. Então, essas pessoas, esses profissionais não são mais chamados, não Uhum. são mais inseridos, e não existe mais também essa preocupação de nos incluir de uma forma digna e de uma forma qualitativa, né? Fala um Exato. pouquinho pra gente sobre isso, amigo. Nesse caso, eu acho que a maior referência, eu recomendo até que vocês sigam, é a Lumasa. A Uhum. Lumasa é uma amiga querida, é uma baita roteirista, travesti, preta. Ela Atriz também, mas a Lu, ela foi a primeira chefe de sala, mulher trans e preta, no assim, do Brasil, né? Brasil.
com uma sala que nem foi pra frente. E esses dias ela estava fazendo uma denúncia pública sobre os lugares das quais ela foi alijada de participar Sim. por ser uma mulher trans. Então, o que Uhum. acontece? Eles veem os nossos corpos como servindo a um propósito. Uhum. Eu sou um roteirista que eu escrevo sobre muita coisa. Sim. Eu também escrevo sobre transgeneridade, sobre Mas é negritude, mas eu só escrevo um sobre. dos É, assuntos, né? mas só me chamam para esses lugares, entende? Complexo. Aí os personagens grandes parece que só podem me chamar se estiver nesse lugar do homem Uhum. trans e preto, Uhum. entendeu? Uhum. E a qualidade do meu trabalho, sabe? Sim, da E sua as coisas que eu trajetória. posso falar, elas são ignoradas. É muito complexo, né? Esse final de semana eu estive no Pretas na Cena, Uhum, Pretas na Cena 2026, que é um projeto realizado pelo Instituto AfroRec, uhum, que é essa hub que procura colocar e mobilizar pessoas negras não só na frente das câmeras, mas atrás também, com formações. É um projeto muito incrível, procurem saber, @AfroRec. E lá a Lumasa foi uma das homenageadas. sim. E ela participou e ela deu uma fala muito potente que vem de encontro ao que você está dizendo, que perguntaram, né, como lutar. Hoje a gente tem um movimento onde a gente tem visto um pouco mais de progressão da inclusão de atores e atrizes negros e Sim, negras, né, no audiovisual, na televisão, e com personagens um pouco mais interessantes, sim. diversos, mais aprofundados, mais complexos. E aí ela disse também que antes de pensar nessa personagem que está ali defendendo, esses atores que estão defendendo essas personagens, a gente precisa defender o anterior, que é a escrita, que é Exato. a narrativa. Quem é que está escrevendo essas histórias, né, amigo? Que eu acho que Sim. tem um pouco a ver com isso que você está falando, né? Total. Eu sempre fui hoje eu tô um pouco menos na militância, mas eu cofundei com o Léo Moreira Sal o coletivo de artistas transmasculinos, né, o CATS, Uhum, e uma das nossas defesas era essa, assim, por que que a gente nunca falou somente do transfake, né? O transfake, só em breves palavras, é o ato de um ator, uma atriz cisgênero fazer um personagem trans, né? Por que que a gente não batia só nessa tecla? Porque a gente entende que meia representatividade não é representatividade. uhum, Então não adianta a gente só defender o corpo atuante, o ator, a atriz que está fazendo o personagem trans e cis, quando por trás toda a produção é cisgênera. total. Então aí você, por exemplo, vamos lá, Jonan faz uma novela. Uhum, A personagem é trans, ou nem necessariamente é trans, e sim, Jonan tá fazendo lindo e maravilhoso. Só que aí, quem dirige é gente cis, quem escreve é gente cis, quem produz é gente cis, quem veste é gente cis, quem ilumina é gente cis. hum, Não adianta essa representatividade, entende? A uhum, gente quer total, a gente quer pessoas escrevendo, dirigindo. A gente quer pessoas trans em lugares de poder, de tomada de uhum, decisão. uhum. Isso é o importante pra gente. E com autonomia, E né, com amigo? autonomia. E que não seja só para falar de questões da transgeneridade. Uhum. Se você pegar hoje a minha dramaturgia, os meus roteiros, eu tenho acho que dois ou três que são sobre transgeneridade, sobre o tema, de alguma forma, né? Ou Uhum. que de alguma forma isso venha à Passe tona. por ali, né? Exato, mas o resto não necessariamente. Que tudo, amigo. Agora eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória na atuação. Eu fiquei muito pensando em quais perguntas fazer para você, porque você tem uma gama, né, de assuntos que a gente pode falar e pode discorrer, mas eu queria ouvir muito da sua trajetória. Qual foi o personagem que você escreveu ou que você interpretou que de alguma forma mudou a sua vida intensamente enquanto pessoa? Porque existem algumas personagens que mudam a gente de uma forma Sim. radical, né, Dani? Eu queria saber qual foi esse personagem, se você escreveu, ou que se você, né, tenha interpretado, tenha É. defendido como ator, e como foi essa experiência? Olha, que eu escrevi, por incrível que pareça, eu acho que as personagens que eu mais carrego até hoje são as personagens dessa primeira peça sáfica, que são a Estela e a Rita. São personagens que elas ecoam de alguma forma. E tem uma personagem, olha que loucura, é uma personagem que eu escrevi e dirigi, e a gente, por algum motivo X, perdemos a atriz, e eu acabei interpretando essa personagem, que é a Letícia, é uma peça que depois virou um filme, uma longa-metragem, que ela tem uma coisa muito forte, que ela é uma personagem que ela tem ela vê as coisas antes do tempo. A descrição dela até é essa, ela tem olhos de nanã, Olha que olhos de quem vê lindo. as coisas antes do tempo. E a Letícia, ela é uma personagem que está comigo até hoje, assim, que eu Uhum. interpretei naturalmente antes da transição, né? Sim. Não queria ter interpretado, mas acabou que eu tive esse privilégio, assim. Mas eu acho que o personagem que me trouxe uma nova perspectiva é o Luan, que é o personagem, o protagonista do Você Tem Olhos Tristes, do Diogo Leite. Uhum. Por quê? Porque
o que eu tenho notado é que as pessoas que me dão a oportunidade de atuar são geralmente os pares pretos e ou trans, né? Dissidentes, né? Exatamente, Diogo Leite, a própria Lomasa, Uhum. a Ave Terrena. Maravilhosa. Então são Dramaturga, professora, dramaturga, procurem saber. exato, foi coordenadora da Escola Livre antes de mim. Então, o Luan, ele é esse personagem que me fez pensar a questão da negritude transmasculina. Embora o Luan não seja declaradamente um homem trans, Uhum. é muito engraçado, porque a maioria das pessoas leem o Luan, inclusive como homem cis, mas ele tem uma melancolia que me fez pensar, que eu tive que acessar, que é minha também, para falar de precarização do trabalho, da uberização do trabalho, mas também dos afetos. Porque o Luan tem uma coisa um pouco meio adivinha quem veio para o jantar, que é um homem preto, que é um biker boy, entregador de alimento, né, de comida, e que namora essa mulher branca, burguesa, e que um dia vai jantar na casa da tia dela, que é a Gilda Nomassi. Foi o Maravilhosa. nosso primeiro trabalho juntos, agora eu faço várias coisas com ela. Eu amo. E tem um desconforto que me fez olhar para isso. O Diogo tem um olhar muito sensível para essas questões, né? Para falar do racismo, que é um racismo que vem da esquerda Hum, brasileira. é complexo e é um assunto que não é discutido com Não, com a profundidade que precisa e com a exatamente. honestidade que precisa também, né, amigo? Exato. Então o Luan, ele me deu isso, assim. Então eu acho incrível, sabe? É um personagem que. E como foi esse processo criativo? Porque esse filme é o que vai possibilitar com que você vá para Gramado, Isso. ganhe o Kikito de Ouro como melhor ator, que eu imagino que seja um divisor de águas na sua vida. Você pode falar um pouquinho Uhum. melhor sobre isso. Mas como foi o processo criativo, amigo? Quais ferramentas você utilizou? Como foi criar e dar vida ao Luan? Como foi você se encontrar com essa personagem, ver que tem muito de você e Sim. aprender também com o Luan. Como É. foi? Então, acho que teve muito da observação. Hum, Assim, eu não sou, como eu falo, né? Apesar de eu ter a formação de ator, eu me jogo mesmo, as minhas ferramentas mais sofisticadas, digamos assim, uhum, são na escrita. O que eu quero dizer com isso? Quando eu atuo, eu sou um pouco mais intuitivo, eu fico mais na observação. uhum, Então, foi muito importante a troca com o próprio Diogo, e aí nesse lugar de ter abertura de discutir o roteiro, porque aí uhum. era onde eu me sentia em casa. Mas também de discutir muito com a Lari, discutir com a Gilda, que eram as minhas parceiras de cena, assim, né? De fazer Uhum, essa troca. E aí, nesse sentido, a Gilda é uma pessoa importantíssima na minha vida. uhum, Porque a Gilda é uma pessoa muito generosa. uhum. Bom, você trabalhou com ela Sim, tive também. a honra maravilhosa. E isso, então era muito legal no processo de ensaio as provocações que surgiam, né? Uhum. Do próprio Diogo e dela, assim. Então acho que é esse lugar da troca, da intuição, da observação, da própria observação do que é trabalhar com um entregador quando você trabalha numa bike, Uhum. que ainda é a precarização da precarização. E você chegou a entrevistar, conversar com entregadores, amigo? Não, porque assim, na época o projeto foi muito rápido e Uhum. aconteceu uma coisa muito louca com esse projeto, que Ah, foi, esse projeto, ele era para ter sido gravado em janeiro de 2021. Perdão, em janeiro de 2020. Só que, por uma questão de agenda, o Diogo falou assim: a gente vai ter que adiantar. E a gente gravou ele muito rápido, em dezembro de 2019. uau, nossa, antecipou muito. Exato. E o que aconteceu? Em janeiro de 2020, eu fiz a minha cirurgia, a mastectomia, né? Ou mamoplastia masculinizadora. E aí, o que que aconteceu em fevereiro para março de 2020? Pandemia mundial, Lockdown, lockdown. pandemia. Então, assim, foi tudo muito rápido. A gente não teve um tempo de gravar, de Laboratórios. laboratórios, entrevistas, né? E aí eu parti muito dessa observação mesmo, assim. Eu senti falta disso, mas isso eu acho que também não chegou a prejudicar o trabalho, assim. Sim, tanto é que você teve o reconhecimento que você teve, né? Exatamente. E tinha uma questão também muito forte que, apesar de ter a questão da precarização, o foco não era esse. O foco era essa relação Uhum, interracial e uhum. essa entrada do Luan no universo da namorada branca com a tia de classe média. Uau. Era Esse sobre isso. choque desse encontro desses dois mundos, né, amigo? Exatamente. Tanto que, diferente do Adivinha Quem Vem para o Jantar, em que realmente o casal acaba, né, terminando bem, aqui eu acho que não é um problema falar, né? Não é um spoiler, mas É, enfim. gente, já passou tempo aí o suficiente pra gente ver, Exato. né? Mas o final do Luan é justamente ele se libertar.
Isso é completamente diferente. Ele vai embora. Ele Uhum. entende que aquele lugar não é pra ele. E você, em algum momento, virou essa chave também, amigo, na sua vida pessoal de se libertar e ir embora de lugares que não cabiam mais você? Sim, eu acho que eu tô fazendo esse exercício com Aham. mais frequência. Eu Nossa, acho. incrível, Com né? certeza. Por isso que eu gosto do nosso trabalho, do nosso ofício, porque a gente tem uma fala muito legal, que a Estrela Strauss, que é uma preparadora, diretora incrível, fala, né, nos processos de mentoria e de ensino que ela compartilha, é que o ator é um ser humano profissional, Sim. né? Ai, que bonito. É muito bonito, É, né? Porque a gente vai se especializando em entender as complexidades humanas, as exato. matizes, as nuances. Então, nós atores nos tornamos, né, seres humanos profissionais. Então, é Exato. muito bom te ouvir. É bom. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai aprendendo muito também, né? A gente é mais sensível a Uhum, isso, de certa forma. Às vezes eu acho que a gente pega uns pesos que não precisava, sim. mas também a gente vai aprendendo uns desapegos aí, Uhum. sabe? Eu acho uma profissão linda, assim, eu sou apaixonada, eu não consigo ficar E longe. você é brilhante, é Vai, incrível. a gente tenta. E me dói muito, assim, eu lembro que a Fernanda fala isso, né? Uhum. Ah, se você tentar se afastar da profissão e você não conseguir comer, não conseguir respirar, Fernandona, gente, Fernanda Fernandona, Montenegro. Fernandona, é a nossa grande mestra, né? Volte. Para mim é isso. Quando eu Uhum. não conseguia A respirar, abstinência, né? isso, aí eu falava, não, é sobre isso. Quantas vezes eu não tentei me afastar e eu era puxado de volta. E, amigo, eu tenho uma curiosidade. Depois do Kikito, depois desse reconhecimento que você teve a nível nacional, né? Porque Gramados, né, tem essa projeção Sim. nacional e hoje em dia, por conta da internet, mundial também. Mudou alguma coisa na sua carreira em termos de oportunidades? Porque a gente ouve muitas discussões que, inclusive, recentemente eu estava ouvindo uma entrevista onde o Michael B. Jordan, que acabou de ganhar o melhor ator no Oscar Sim, por pecadores. Pecadores, mudou o passe, né? Colocou o passe Aham. dele mais alto, assim, Sim, já mudou cachê, já mudou valores. E outras oportunidades começaram a surgir. A gente teve a Fernanda Torres também, né? Que teve é, essa experiência de ter ganhado o Globo de Ouro, o Wagner também. As oportunidades foram se sim. abrindo. Para você, amigo, nessa realidade Brasil, ter ganhado Aham. o Gramado, né? O Kikito de Ouro, que é um dos maiores prêmios de reconhecimento do nosso trabalho aqui nesse país, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Duas palavras, Hum. Halle Berry. Se para Halle Berry ter ganhado um Oscar não mudou nada, para mim tampouco. É. Não mudou nada, pelo contrário, assim, mudou assim, mudou a minha percepção do Uhum. não, Uhum. né? Hoje eu me sinto mais seguro para falar não para certos Uhum. trabalhos, Uhum. assim, porque eu ainda recebo, eu brinco que são assim propostas Hum. ofensivas. A Viola falou muito sobre isso também, né? É, Que depois de ter ganhado o Oscar também com The Help, né? é, Várias oportunidades, mas todas no exato, mesmo nicho, com a exato. mesma tipificação de personagem, Exato. né? Inclusive, eu sempre conto essa história, eu não posso revelar o nome do diretor, que para mim foi assim o ápice. Foi um diretor que me chamou um dia na casa dele para oferecer um trabalho num filme dele, num longa-metragem. E quando eu fui ver fui empolgado, quando eu fui ver o personagem assim, uma página mínima, assim, uma coisa absurda. E aí não para assim deixar a coisa pior ainda, era um filme sobre uma personagem trans preta. Hum, Que na verdade, na época, eu não estava com o roteiro inteiro, ele não conseguia nem falar, responder articular. se era uma pessoa transmasculina ou transfeminina. Eu até Uau. tinha entendido que era transmasculino e parece que não, enfim. E aí ele teve assim, a indelicadeza de abrir para mim que ele chamou uma consultora para falar do filme que não ajudou ele, que era uma mulher cis branca, Uau. para quem ele pagou um valor alto. Uhum. E aí, nessa hora, eu falei assim: ah, então ele me chamou, na Uhum. verdade, para ser um consultor, para ganhar esse mesmo valor alto, porque eu Uhum. sou um homem trans e preto e eu vou ajudar ele. E já era um roteirista profissional. Uhum. Não, não, não era. Aí ele Caramba. falou isso assim, em amenidades. Olha aqui a fofoca, sabe? Caramba. E assim, eu acho, ele até hoje não entende o tamanho da ofensa que é ele ter me chamado um ator, roteirista profissional trans e preto, pra jogar na cara que gastou sei lá quantos mil reais com uma mulher cis e branca pra não dar uma consultoria decente e ainda me oferecer um personagem de uma página que, enfim, Num longa que tinha uma mega produção. exatamente. Amigo, eu quero aproveitar esse gancho para falar uma coisa que a Lu trouxe como a Lu Maza, né, trouxe Uhum, no Pretas na Cena como discussão, que é assim: você é ator,
e você é roteirista, são duas profissões diferentes. Isso. Muitas vezes, quando nos chamam para fazer algum trabalho, quando essa oportunidade surge, né? Hum. Quando não está ali no nosso meio, quando são pessoas que se julgam aliadas e tal, nos chamam para interpretar uma personagem. E aí, além de atuar, a gente tem que dar consultoria de roteiro ou reescrever o roteiro todo Exato. e não ganha por isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, amigo, porque as pessoas precisam entender que são ofícios diferentes, Exato. profissões diferentes e precisam ser pagas de acordo com cada execução. Exato. Mas isso é o que mais tem. Esses dias E é errado, né, amigo? A gente é precisa falar sobre super. isso. Isso não é antiético, é Uhum. antiprofissional. Eu recebi um pedido de uma consultoria para falar, era uma personagem que era uma mulher trans e não sei por que o diretor tava com um fetiche na genitália, porque era uma personagem que ia passar por uma cirurgia. Eu falei assim, ó, em primeiro lugar, eu não sou uma mulher trans, eu posso te indicar algumas amigas que são E roteiristas ou para fazer a excelentes. consultoria, exato. É Uhum. só você falar mais ou menos quanto você quer pagar. Não, não, mas não precisa não, porque eu não vou pagar, é só uma pergunta rápida. Aí eu falei, então eu não vou te indicar ninguém, amigo. Porque assim, isso é uma profissão, Uhum. entende? A A consultoria gente é investe cara. muito na nossa formação, né, Exato. E amigo? hoje eu falo pra todo mundo, eu sou um ator caro. Total. Eu sou um roteirista caro, Uhum, entende? Pode ser que eu até cobre um valor barato, mas assim, uhum. para eu cobrar um valor entre aspas barato, é assim, é se for primeiro para outras pessoas trans, alguém que tá começando agora, que, sabe, eu até dependendo da minha Uhum. disponibilidade ajudo, mas fora isso não. E também vamos discutir, né, Dani, o que que é ser um ator caro É, dentro da nossa condição, né? então, Porque às vezes a gente fala, ah, vou oferecer tal valor, é um valor exato. astronômico, e para essas produções não são. Você imagina Não, o que Fernanda Torres está ganhando hoje, é Selton Mello, claro. que a gente acha super respeito, acha que devem Sim, ganhar sim, também. mas a gente também, né, amigo? Porque a gente Exato. também tem a mesma dedicação, não temos as mesmas oportunidades, então a gente tem que se esforçar mais para criar as Exato. nossas coisas e que criar a nossa trajetória. Então é isso. Então entendam, galera. Se vai consultar um ator, uma atriz trans, paguem de acordo e deem Exato. os créditos, né? Isso, porque Deem os créditos, créditos. eu já escrevi série para projetos, eu fiquei a sala de roteiro inteiro e sei lá, dos 20 episódios eu fui acreditado em 7, Ah, complexo, hein, sabe? amigo? Exato. Então assim, e tem uma questão que eu percebo também, que pessoas trans, elas acabam sendo excelentes, porque essa é a nossa A régua. nossa régua. A E nossa ainda mais régua quando pessoas transracializadas ainda aumenta exato, mais, né? porque a gente tem que se esforçar o triplo, a gente tem que estudar mais, a gente tem que correr mais atrás dos nossos direitos, inclusive. Então, assim, eu hoje não conheço em São Paulo uma atriz ou roteirista trans, ou ator, roteirista trans, que não é menos que excelente, assim, Aham. por conta da gama de estudo e de dedicação que tem ao ofício. Total. Amigo, você é um escritor e dramaturgo maravilhoso. Eu gosto muito das suas palavras. Eu tive a É, oportunidade de ler um dos roteiros, né, que você está desenvolvendo e que está aí no mercado, rolando, isso. rodando, e a É. gente espera muito, né, que ele se Sim, concretize, sim. que o mundo precisa conhecer essa história. E eu queria ouvir um pouco você falar sobre fabulações, amigo. Porque Ah, a gente, ao longo dessa conversa, tem falado sobre várias complexidades e desafios que a gente enfrenta, obstáculos, mas a gente falou também sobre afeto, sobre sim. como a arte entra na nossa vida. E você, como um artista da palavra, um fabricador de mundos, É. é, como que a fabulação tem sido uma ferramenta também de reinvenção na sua história e também na sua contribuição na história do mundo? Essa semana passada, eu fui no musical em homenagem a Zezé Mota, Ah, sim, sim. né, que tá rolando no Sesc 14 Bis aqui em São Paulo. O nome do musical é Prazer Zezé, que é interpretado lindamente por Larissa Noel, Sim. uma atriz cis retinta maravilhosa, que é a cria também da Zona Norte, É. que tá dando nome, tá belíssimo. E é muito lindo ouvir a trajetória da Zezé sendo honrada de uma forma tão qualitativa, Aham. com profissionais de alto calibre, muita presença preta, sabe? Uhum. Foi maravilhoso. E aí, o texto desse musical é do Tony Brandão. E É. uma das falas que me marcou, que eu até tive que anotar e eu fiquei pensando na nossa entrevista depois, é que em um dos momentos uma personagem branca, cisgênera, diz assim pra personagem da Zezé, jovenzinha ali, que tá no início, na origem do entendimento dela sobre a relação dela com a arte, sobre ser atriz.
E a fala é assim. Ela fala, é porque eu quero fazer personagens, quero fazer novela, quero fazer teatro, quero fazer cinema. E aí aí a personagem branca fala assim, ai, mas seu nariz é muito largo, você tem muita bunda, você não é bonita, né? E aí a Zezé fica ali angustiada e a personagem branca fala assim, a ficção é cruel, ela não tolera a realidade. Dizendo que Uhum. era muito difícil com Aham. que Zezé assumisse esse lugar de Sim. protagonismo e um protagonismo qualitativo, né? Aham. Onde a beleza dela fosse reconhecida e honrada, onde ela Uhum. galgasse espaços e lugares mais altos. Uhum. E aí eu fiquei com essa frase, sabe? A ficção É é cruel. cruel, não tolera a realidade, que é um discurso que usam muito contra a gente, né, Uhum. amigo? Quando a É. gente quer estar nesses espaços e não falar só sobre a nossa categoria trans, Uhum. eu mesma tenho um sonho de fazer televisão, e aí todas as vezes que eu tive discussões em relação a isso, ai, mas como que as pessoas vão aceitar, né? Você, é uma travesti negra, que não sei o que e tal. A gente tá caminhando para Uhum. criar outras possibilidades, mas você, como um fabricador de mundos, amigo, como um escritor, o que que você pensa sobre isso? Porque eu acredito que a palavra tem o poder de criar mundos, Sim. de criar universos e de criar outras possibilidades de realidade, né? Aham. Como que é isso pra você? Eu acho que eu concordo que a ficção não tolera a realidade em certa medida, mas eu não acho isso cruel hoje. Hum, Eu acho que eu sou parte, eu e todas as pessoas pretas trans e trans ou trans que escrevem, que fabulam esse imaginário, é justamente para mudar, sabe? É para uhum, trazer essa realidade, mas para o lugar da beleza. Se hoje a gente não tolera a realidade, a ficção, eu acho que isso é uma coisa boa. uhum, Eh, eu sou da corrente que acha que a ficção ela muda o mundo, assim. A ficção para mim ela é uma ferramenta, é uma tecnologia de mudar a de realidade, transformação de mesmo, né? transformar mesmo. Eu acredito inclusive no caráter pedagógico da arte. A Não gente à toa aprende você é professor, né? exato, porque se a gente pega, por exemplo, o cinema de Hollywood, ele é propaganda, ele não se difere em nada do cinema nazista Uhum, enquanto propaganda, né? uhum, Então, se é propaganda ou se é pedagógico, se a gente conhece, 80% da população cis vai conhecer uma pessoa trans num primeiro momento por causa de um filme, de uma novela, de uma série, então a gente tem que estar muito bem representado nessa obra, entende? uhum, E para mim essa é a beleza, sabe? uhum. Poder hoje, por exemplo, escrever um personagem pensando no personagem, pensando nas suas características, naquilo que ele é, onde ele falha, onde a angústia, mas também onde a beleza. E aí depois eu posso escalar um ator trans para fazer esse personagem. E Não não precisa precisar, necessariamente e não é sobre né, isso. retificar Exato. que ele é trans. Exatamente. Então eu acho que assim, a Ratificar. ficção ela ensina, eu acho que a ficção ela permite que a gente expanda a nossa imaginação, né? Uhum, Que a gente vá para outros lugares. Eu uhum. brinco sempre sobre eu quero escrever o filme das travestis de neon no espaço sideral, Olha isso. sabe? Aham. Brigando com o monólito do Kubrick, né? Quando eu vejo Uma odisseia exato, quando eu vejo reinventada. a Misha Green pegar um autor higienista como Lovecraft e escrever Lovecraft Country e reimaginar o que é a negritude nesse lugar, é sobre isso para mim, Uhum, entende? É isso que eu quero fazer, é isso que eu uhum, tento fazer um pouquinho. uhum. E aí sim, acho que o poder da ficção ele é assim absurdo, Absurdo. absurdo. E é onde ele acessa a minha mãe, Uhum. é onde ele vai acessar, sei lá, o intelectual do chão de taco da Santa Cecília e vai acessar a senhora preta costureira da periferia da Zona Uma pessoa Norte. lá no Brasil profundo, né, amigo? Exato, Onde a televisão pode chegar. Que a exato, gente fala muito sobre novela, né? Sobre o poder que exato. a novela tem também nesse lugar do didatismo ou até da pedagogia, das Isso. pedagogias, Uhum. trazendo outras possibilidades de imaginário, né? Sim. A gente tá com um exemplo muito massa que é A Nobreza do Amor, Ah, né, amigo? Que eu quero te ouvir falar um pouco sobre isso, que é essa novela que traz essa representatividade, uhum. mas fora daquele discurso batido que já se Isso. esvaziou, Uhum. mas trazendo qualidade, Isso. trazendo quantidade, né? Uhum. A gente tem um elenco preto diverso Sim. e que tem ali em proporção assim muita gente fazendo Aham. e com brilhantismo. Isso.
Como que é, amigo, criar uma batanga, esse reino Sim. mítico, onde as pessoas pretas estão ali no seu lugar de realeza, de Isso. potência, que não está deslocado da história, porque quando a gente olha para o continente africano, a gente vê diversas manifestações Uhum. culturais e também referências históricas, né? Sobretudo da África pré-colonial. Sim. Como que é resgatar isso, amigo, e trazer e reatualizar? Nossa, é assim, esse, por exemplo, é um projeto que eu queria estar. Assim, Aham. infelizmente não estou, mas está lá Johnny Carlos para nos representar muito bem, Você queria estar assim. lá na escrita, Queria na... estar na escrita, Olha aí, queria hein? estar na Fica aí escrita, a dica. queria estar na escrita, Se não porque for nesse, que sejam outros projetos, né? exato, Manda porque job. é isso, é sobre colocar esses corpos no lugar da nobreza, da realeza, da força e também da vilania, Uhum, sabe? das Das contradições. contradições. Que delícia a gente ter essa batanga em que você tem lá um Lázaro Ramos sendo um vilão, com todas as suas Xandall. complexidades, exatamente, com todas as suas complexidades, sabe? Uhum. Que legal poder ver uma mulher trans, um homem trans nesse lugar. Eu tenho uma obra, por exemplo, em que os meus personagens são todos trans, aí em que a gente tem um vilão invejoso, Uau. sabe? E Uhum. poder também é sobre isso também, né? Não é Uhum. só essa coisa, essa chapa branca de fazer tudo, mas aí tem que ser o personagem que é batalhador, que vence os seus Que preconceitos, que é guerreiro. guerreiro, que vence os seus preconceitos. Não, gente, a inveja é um sentimento, sim, um sentimento Exato, humano e que existe, que tá aí, que a gente precisa falar sobre isso, acolher exatamente. também, para reelaborar, né? Eu acho que essa novela, assim, talvez, eu não tô conseguindo acompanhar, eu vi só o primeiro capítulo, mas eu acho que o mais próximo que a gente tem desse desejo de trazer personagens, trazer esses corpos para esses lugares complexos, sabe? Total. E de contar um bom melodrama, sabe? Uhum. Aí tem amor, tem paixão, tem traição, tem E com uma cobiça, direção de arte impecável, babadeira. E tá lindo, rolando investimento, né? Tô vendo a claro. campanha publicitária aí também babadeira, assim, no sentido de várias circulações ali, É. várias ativações. E acho que E tá aquela vendo. gente linda, você fala, gente do céu, eu nunca vi tanta gente bonita num lugar só. Tá faltando gente aí, hein? Tá faltando, tá Olha, lembra faltando. de mim, Glo. Ó, Jonama grande, Joanã, Areta Sadi, que hoje são vocês Maravilhoso. são minhas musas. Eu falo pra Areta, você é minha musa. Jonan também. São aquelas pessoas que eu penso assim, eu vou escrever pra elas. Você pegar um personagem, essa peça que agora eu tô tentando também fazer um curta dela, eu escrevi pensando em você. Olha isso. Olha que Que chique. gostoso você ter uma atriz que você pode escrever pra ela, porque muda tudo. E Muda aqui do tudo. outro lado é uma honra também ser essa atriz que tem essa possibilidade de ter um diretor que escreve pensando nela, né? Sim. Porque Mônica Bellucci, É, várias referências, né? De que sim. foram musas inspiradoras para vários diretores e diretoras. Acho que isso é uma grande honra, amigo. Fico assim, É. até emocionada e lisonjeada. E é isso. E uma coisa que eu acho muito importante é falar sobre o poder do inconsciente, né, amigo? Uhum. Porque nenhuma obra é neutra. Não. Nenhuma obra está ali, não emitindo, um discurso, Não. né. Por mais que ela diga que não, ou que ela tente camuflar, de alguma forma, inconscientemente, informações e mensagens estão sendo enviadas ali para o nosso inconsciente e criando crenças que Uhum. mudam a nossa forma de pensar, nosso Com comportamento, certeza. as nossas relações. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque fala: Sim. "Ai, mas essa obra é neutra. Ah, essa obra é Não. apolítica. Ai, porque a arte não tem nada a ver com política. Gente, não existe arte neutra, né? Não. Toda arte é Toda política arte é política. e Altamente política. altamente política e inconscientemente a gente vai sendo forjados, né, Uhum. amigo? Sim. Com essas mensagens que são enviadas. Então, o seu trabalho também é poderoso nesse sentido, porque as suas palavras, Sim. elas têm poder, porque uma vez que elas estão no mundo, elas podem mobilizar coisas que muitas vezes, conscientemente a gente não tá nem ligado ali, mas inconscientemente tá Claro. fazendo mudanças, sinapses e muitas coisas ali Uhum. no nosso interno, né? Então eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre Harry Potter, que é Uhum. essa obra que a gente tá aí, né? Polêmica, falando. Eu falei, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Eu acho que é importante, Sim. porque acho que é um exemplo também de uma obra que
atravessa gerações. Uhum. Eu mesma fui uma criança que cresceu nesse universo do Harry, por mais que eu não tivesse uma ligação direta, onde eu não via nenhuma personagem que eu me identificasse 100%, o universo, a fábula que se criava ali, de alguma forma me engajava, né? Essa fábula que envolve bruxos, feiticeiros e Sim. tal. Eu sempre gostei dessa Aham. mística. E aí a gente tá vendo também essa discussão que vai, né, logo logo lança-se uma série que Uhum. fala um pouco sobre essa saga, e a gente tá nessa discussão por conta da É, criadora, a J.K. exato. Rowling, que é assumidamente transfóbica, Sim, que é assumidamente investe em políticas exato. antitrans no mundo. Sim. E aí, amigo, dá para dissociar a obra do autor? Dá para dissociar a obra da autora? Quais mensagens ela já estava ali, ó, emitindo inconscientemente, a gente nem sabia, não tinha letramento, hoje a gente tem. Como que a gente faz, hein? Será É. que a gente simplesmente não assiste mais ou assiste de forma hackeada? Porque na Uhum. medida em que a gente investe o nosso dinheiro ali Sim, comprando produtos, consumindo filmes, a série ali, esse dinheiro diretamente financia sim. essa política que ela defende, né? Como que é pra você? Ó, eu vou falar assim, a minha opinião como uma pessoa que é da criação, eu sou uma Uhum. pessoa que cria, como você falou, que cria mundos, não se dissocia autor da obra, não tem como. Eu sei que existe uma série de malabarismos, às vezes até acadêmicos. Eu gosto muito, por exemplo, do Kenji, do canal. Ai, me fugiu o nome do canal dele. Que ele tava fazendo uma um puta trabalho assim sobre o Dali e mostrando toda a podridão do Salvador Dali, né? É, e colocando essa pergunta. É, como criador, eu não se dissocia, porque a gente escreve o que o coração tá cheio. Uhum. Inclusive, eu sou de uma corrente que acha que toda pessoa que cria tem meio que um tema só na vida, que esse tema naturalmente ele vai se desenvolvendo, ele ora vem por uma viés, outro por outro prisma, por outro recorte, por outro ponto de vista, mas eu acho que a gente meio que sempre tá falando das mesmas coisas, né? E você pode ver, se realmente, se a gente pensa nas grandes criações, os grandes autores e autoras, seja na literatura, no cinema, mesmo os atores, eles têm uma linha ali que você consegue enxergar. Então eu não acredito que se dissocie autor da obra, né? Uhum. É, a minha postura hoje com tudo, absolutamente tudo que tem a ver com essa obra, eu não sou a geração que pegou o Uhum. Harry Potter, ela não para mim, eu só fiquei sabendo que era Harry Potter quando eu vi o hype no primeiro filme, Uhum. que até fui ver o primeiro filme no cinema, só o primeiro, não gostei, o resto eu vi em casa. Tipo, porque não era pra mim, eu não sou Uhum. público-alvo. Mas hoje eu não consumo absolutamente Uhum. nada. Assim, se hoje eu tô rolando meu feed do TikTok lá no meu momento de brain damage, né? De cabeça ovo frito. E aí eu vejo que é uma piada, eu já pulo, assim, já pulo, nada, nada, porque essa autora é um desserviço, assim, Declaradamente, né, amigo? Não é declaradamente. nem política da Não, oposição, não ela é é. declaradamente, né? Exato. Então, não, E é sobre assim. vidas, né, amigo? Isso que a Exato, gente precisa entender. São vidas exato, humanas que estão em jogo, em negociação, em exato, processo de desumanização, né? exatamente. Então, Mas, assim, eu também entendo que a gente não vai rolar, entende? A gente tem uma grandes produtoras investindo numa série, essa série vai já tá no acontecer. hype. Uhum. Então, assim, nesse sentido, acredito no meu trabalho de formiguinha. Hoje eu não consumo absolutamente nada. Por outro lado, nas contradições da vida, né? Eu gosto de obras por outros motivos, mas também com uma visão crítica. Eu gosto de obras como E o Vento Levou, por exemplo. Uhum. Eu entendo onde essas obras me pegam. Então, eu sou muito mais por uma leitura crítica. Por isso que eu gosto tanto de Lovecraft Country, que é uma Uhum. série que é da HBO, que é uma mulher preta, essa criadora preta chamada Misha Green, ela pega toda uma parte da obra do Lovecraft, que era higienista, em tudo antissemita, e ela transforma numa outra coisa, e trazendo protagonismo negro. Uhum. Então, eu sou muito mais hoje fazer uma piada com Harry Potter, sabe? Pegar um monte de gente trans, fazer um casting de gente trans e fazer uma comédia Uma sátira. rasgada, uma sátira em cima Uhum. disso, do próprio Crepúsculo com a Stephanie Meyer, que também é outra pessoa completamente problemática, do que só falar assim, e ganhar dinheiro em cima disso, que é mais importante, do que só falar não assista. Aham. Assim, Até porque as pessoas vão vamos assistir. assistir. Mas, galera, se for assistir, assista
está com consciência. Hoje a Exato. gente tem letramento de Isso. gênero, de raça. Então, consuma com consciência. Entenda que Você está ativamente investindo, que né? você está investindo. Se você compra produtos, serviços, você está ativamente investindo num projeto político anti-humanidade, né? Isso, É um processo de desumanização radical. Então é exato. isso, põe É. a mão na E não consciência, adianta né? falar, ah, mas por outro lado ela ajuda tantas instituições. Meu amor, se eu falar pra você da Alemanha nazista, o Partido Nazista tinha várias causas humanitárias para a própria população alemã, né? Sim. Eles tinham também, né? Mas Uhum. enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam pegando a própria população alemã, por exemplo, as pessoas com deficiência, e estava jogando nos campos Olha também, lá, enfim, estavam complexo. apartando e exterminando, inclusive. Então, é isso, gente. A política, ela é histórica, né? A gente É, precisa olhar os contextos históricos e entender que nada é neutro. exatamente. Amigo, a gente já vai finalizar, mas Hum. antes eu preciso fazer esse quadro com você, Ai, ai, ai. que é o Ergue, Evoca ou Abafa, que é um quadro que a gente faz aqui. Sabe o Casa Beija ou Mata? A gente fez essa adaptação aqui pro Ergue da Cash. É Erg? Ergue, evoca ou abafa. Tá, E aí eu vou te explicar. tá bom. Ergue é aquela pessoa que você olha e você admira. Você fala, Sim. respeita, você fala, sou fã. Aham. Evoca é aquela pessoa que você admira num nível tão grande que Aham. você evoca como se fosse um arquétipo, sabe? Você Sei. atrai aquela energia pra você. É. Tipo, eu com Viola ou com Beyoncé, falar, Sei. hoje eu vou ativar meu arquétipo Beyoncé. Aham. E o abafa é aquela pessoa que a gente prefere não comentar, Tá. tá? A primeira pessoa é Maísa Matarazzo, Ah! que eu sei que você, né? Vamos lá, o que que você fala? Que você acha que você ergue, evoca ou abafa a Maísa? Olha, Que é a cantora, tá, gente? tá. Eu vou assim, eu vou guardar o meu Evoca. Então a Maísa eu ergo. A Maísa, eu tenho uma profunda admiração por ela. Eu acho que é a única cantora que eu tenho toda a discografia, toda a bibliografia. Eu não sei porque ela me pega num lugar, assim, que eu tenho essa paixãozinha por ela, assim. Aquela fossa Aquela gostosa, fossa né? gostosa. Acho que ela tem uma história admirável, mas assim, entendo também que ela vem de um lugar de privilégio, né? Era Uhum, uma mulher burguesa, da burguesia do Espírito Santo, depois se casa com Matarazzo, mas ela também rompe com muita coisa, assim. uhum. Ela hoje Foi disruptiva, né? foi disruptiva demais, assim. Então é uma artista que eu admiro muito, assim. Então eu ergo, eu não evoco, eu ergo. Tá bom. João W. Neri. Ergue, evoca ou abafa? Ah, eu não sei te dizer, porque eu também não evoco, mas eu não abafo. Você ergue, então? Admira? Eu ergo Respeita? também, admiro, respeito, mas entendendo também um recorte histórico, geracional de onde ele veio, mas assim, eu não vou dizer pra você que ele é a pessoa hoje que me. Ai, a pessoa transmasculina, o homem trans, assim, que, nossa, eu evoco. Hum, Não é ele, assim. uhum. Mas respeito demais pela história, por ser um pioneiro, entende? Fiquei curiosa, quem seria essa personalidade? Cara, eu não sei te dizer. Ah, sem problema. O próximo é Abdias do Nascimento. Você Ai, ergue, ai, eu acho evoca ou abafa? evoco. Tá vendo? Ô, Respondi. meu Não é amor, transmasculino, mas não tem nem é uma como. ref das refs, Não né? tem nem como. Não tem nem como. E é Anderson Hazard. Anderson Herzer, eu acho que também tá nesse lugar do ergo, assim. Você ergue. Ergo também, assim. Eu acho, existe uma questão nos movimentos de pessoas transmasculinas que é diferente dos movimentos de pessoas transfemininas, porque a gente, durante muitos anos, a gente sofreu muito com o apagamento e com a invisibilização. Então, acho que hoje a gente está criando um movimento que está, de fato, começando a emergir. Ontem teve a marcha transmasculina e Foi tudo incrível, mais. belíssima. Exato. Mas assim, eu acho que a gente não tem hoje uma figura Uhum. que assim, eu particularmente não tenho uma figura que eu falo assim, cara, essa pessoa tem vários, o próprio Herzl, o próprio Neri, que a gente olha, inclusive nas suas contradições. Uhum. Em algum lugar eu acho isso bom. Eu acho Sim. isso bom, É assim. bom a gente. Algumas dissonâncias também são importantes para a Exato. gente entender ali como construir nosso pensamento crítico de jogo. Exatamente. E porque a gente tem que entender que no mundo real não é, ah, meu Deus, amamos, só evocamos e pronto, Não é entende? binário, né, Não é amigo? binário. E eu acho Uhum. isso importante para nossa formação política, inclusive, né? Total. E para encerrar, amigo, eu queria que você desse um recado para você, para o futuro. Como você gostaria de ser lembrado, Daniel Veiga? Ah, eu acho que eu gostaria de ser lembrado como
Eu acredito assim, como uma pessoa, um homem trans e preto que rompeu com barreiras no audiovisual, assim, sobretudo no audiovisual, sabe? Uhum. Eu gostaria de olhar pra trás assim, nossa, você foi a pessoa que fez isso, sabe? Que Um showrunner. um showrunner pode, com certeza, adoraria dirigir uma sala. Adoraria dirigir uma sala. Já tive feedback de chefes de sala meu falando que eu dou pra coisa. Eu acredito nesse meu potencial, mas assim, eu não consigo sozinho. Uhum. Então, em algum momento também a gente precisa que alguma porta se abra aí. E que coletivamente a gente consiga avançar, né, amigo? Exatamente. Um puxa o outro, uma puxa a outra. Eu acho. Amigo, muito obrigada pela sua presença aqui, foi Ah, muito eu lindo. que Eu agradeço. gostaria que agora você desse os seus arrobas para quem Sim. puder te procurar, quem quiser te procurar, né? Professor, coordenador, artista da palavra, ator, um profissional multifacetado. A sua câmera é aquela. E é isso. Hoje eu trabalho basicamente com o Instagram, que é o meu lugar de encontro. É @o Daniel Veiga. Não é difícil. E assim, salas de roteiro, tô aí na pista, tô querendo escrever muito, assim, tenho muita coisa para oferecer boa, tá bom? Me contratem. É isso. Gente, esse foi o Erguida Cast. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha, comenta, curte, manda para os amigos, manda para as amigas. O comentário ele é muito importante porque ajuda o algoritmo a entender que esse produto, que esse episódio e que esse programa tá aí na boca do mundo, porque esse é o nosso objetivo, compartilhar conhecimento, afeto, sabedoria, amor. E é isso. Voltamos no próximo episódio. Tchau!